Quantas vezes você já se sentiu no limite, como se estivesse cercado por paredes invisíveis que te sufocam, como se cada passo fosse mais difícil que o anterior, e cada dia uma luta só para continuar de pé? Talvez você não consiga explicar direito o que sente, talvez nem tenha forças para tentar, você apenas segue. Porque parar dói ainda mais. Você olha para sua vida e parece que tudo que já construiu está desmoronando diante dos seus olhos. O emprego que parecia estável virou incerteza. A saúde que era firme agora te assusta. Aquela pessoa em quem você confiava virou um estranho. E aí dentro de você cresce um vazio, uma sensação de abandono, de estar esquecido por Deus. Mas escuta com atenção. Você não está sendo destruído, você está sendo reconstruído no silêncio, no escuro, no invisível. Deus está forjando dentro de você algo que vai te sustentar. Parece castigo, mas é cuidado. Parece solidão, mas é lapidação. Porque Deus não constrói grandes coisas em estruturas fracas, e às vezes Ele precisa te desmontar por dentro, para depois te levantar do jeito certo, do jeito dele. Você tem ideia do que Jesus viveu durante 30 anos? 30 anos em silêncio, sem holofotes, sem multidões, sem milagres. Só o ordinário, o comum, o oculto. E foi nesse anonimato que Deus preparou o coração que carregaria o peso da cruz. E talvez o que você chama hoje de deserto, Deus esteja chamando de fundação. Você quer voar, mas Deus quer enraizar. Porque Ele sabe que o vento vai soprar, e se você não tiver raízes profundas, vai cair. Então sim, esse silêncio dói, mas também cura. Ele arranca de dentro de você tudo que é superficial. Ele destrói o orgulho, esmaga o ego, desmonta a pressa e ensina o que nenhum sucesso conseguiria ensinar: a depender. Você se lembra da Fênix? Aquela criatura mitológica que renasce das cinzas? Pois é, muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. Ele permite que tudo pareça virar pó, para mostrar que até do pó Ele é capaz de trazer vida nova. E isso não é poesia, isso é realidade. É o que Ele fez com Jó, um homem que perdeu tudo: bens, filhos, saúde, dignidade. Um homem que sentou sobre as cinzas e desejou a morte. Mas mesmo ali, mesmo quebrado, mesmo arrasado, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E foi no fim da dor, depois da poeira da destruição, que Deus restituiu a vida de Jó em dobro. Hoje talvez seja esse o seu momento. O momento de se sentar sobre as cinzas. O momento em que tudo parece ter sido levado. Mas Deus não te esqueceu aí. Ele está usando esse tempo para te fortalecer por dentro, para te fazer inabalável. Já aconteceu com você, não já? Então por que duvidar agora? O mesmo Deus que te sustentou ontem é o que te segura hoje. E se Ele ainda não tirou você dessa fase, é porque essa fase ainda está te ensinando algo que você vai precisar no futuro. Você quer uma aplicação prática? Escolha uma hora do dia. Pode ser de manhã, à noite, na hora do almoço, e separe 5 minutos todos os dias. 5 minutos apenas para ficar em silêncio na presença de Deus. Não para pedir, não para reclamar, apenas para estar. E nesse momento diga: Deus, eu estou aqui, me ensina no silêncio. Faça isso por 7 dias, só 7 dias. E você vai começar a perceber que algo muda. Talvez por fora continue tudo igual, mas por dentro algo começa a se alinhar. Porque no silêncio, Deus fala de um jeito que só o coração entende. E se você ainda duvida, lembre-se do que aconteceu com Nelson Mandela. Passou 27 anos preso. 27 anos de solidão, silêncio, esquecimento. Mas foi lá, no silêncio de uma cela, que ele foi moldado, preparado, capacitado. E quando saiu, não saiu com ódio, saiu com liderança, saiu com visão, saiu com fé e mudou uma nação. Agora pense,
O que será que Deus está construindo em você nesse tempo escondido? Será que você está perto de viver o maior capítulo da sua vida? E está prestes a desistir antes da página virar? Se você puder fazer só uma coisa hoje, que seja isso: respira. Não se cobre perfeição. Não tente entender tudo agora. Apenas continue. Só mais um dia, só mais um passo, só mais uma entrega. Porque o Deus que trabalha no invisível está mais perto do que você imagina. E Ele ainda vai te mostrar o porquê de cada lágrima, de cada silêncio e de cada recomeço. Você não é o que disseram sobre você. Você não é as palavras que te feriram, os rótulos que colocaram em você, nem os olhares que te diminuíram. Você não é o erro que cometeu, nem a falha que os outros vivem te lembrando. Você não é o abandono do teu pai, o desprezo da tua mãe, a traição do teu amigo. Você não é a nota baixa, o salário pequeno, o currículo vazio. Tudo isso pode ter acontecido com você, sim, mas isso não é você. Talvez você tenha crescido ouvindo que era lento demais, desajeitado demais, que nunca seria alguém. Talvez tenha carregado expectativas impossíveis e, por não conseguir cumpri-las, passou a se sentir um fardo. Talvez tenha sido comparado com os outros a vida toda, com seu irmão, com a colega da escola, com alguém que deu certo enquanto você era o que dava trabalho. Essas palavras criaram raízes. E, sem perceber, você passou a acreditar nelas. E o mais cruel, quando a gente acredita numa mentira tempo demais, ela começa a parecer verdade. Mas escuta o que eu vou te dizer agora com toda a força do meu coração. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Ele diz? Que você é filho, que você é amado, que foi escolhido antes mesmo de nascer, que você é criação dele, feita com propósito, desenhada com intenção. Você acha mesmo que um Deus tão grande teria se dado ao trabalho de te criar se você fosse um erro? Você acha que Ele entregaria seu próprio filho por alguém sem valor? Não, Ele não entregaria, mas Ele entregou por você. E isso diz tudo. Na Bíblia, há um momento que sempre me emociona, quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Todos os filhos de Jessé foram chamados, exceto um, Davi, o mais novo, o esquecido, o pastorzinho. Nem o próprio pai acreditava nele. Mas Deus viu o que ninguém viu. Deus viu o coração. Enquanto os olhos humanos olhavam para a aparência, currículo e posição, Deus olhou para a essência. E foi ali, naquele que todos ignoraram, que Deus colocou a unção de rei. Você entende isso? Você pode ter sido ignorado por todos, mas jamais foi esquecido por Deus. O seu valor não vem da opinião dos outros, vem do sangue que foi derramado por você. Agora pensa comigo. Quantas vezes você se limitou por causa do que os outros disseram? Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não era bom o bastante? Quantos sonhos você engavetou porque alguém disse que era impossível? Chega! Isso precisa acabar. E aqui vai um desafio. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você acordar, vá até um espelho. Olhe nos seus próprios olhos e diga em voz alta: eu sou obra-prima de Deus, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou forte, eu sou necessário, o meu passado não define meu destino. Faça isso, mesmo que pareça estranho no começo, mesmo que pareça mentira. Faça até que essa verdade seja mais alta do que qualquer mentira antiga que ainda ecoa dentro de você. E sabe por que isso funciona? Porque palavras têm poder. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e isso inclui ouvir você mesmo se lembrar de quem é em Deus. Talvez você esteja lutando contra um rótulo que te deram na infância. Talvez te chamaram de burro, de preguiçoso, de inútil. Ou talvez você esteja carregando o peso de uma culpa, de um erro, algo que cometeu e que te fez acreditar que está manchado para sempre. Mas Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com restauração. A mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno.
e depois, com amor, disse: vai e não peques mais. Ele não ignorou o erro, mas também não a reduziu a ele. E é assim que ele olha para você. Ele sabe de tudo que você fez, de tudo que já pensou, dos lugares onde esteve. E mesmo assim, ele ainda te chama pelo nome. E não é qualquer nome, é o nome de filho. Você quer um exemplo de superação? Pensa no ator Jim Carrey. Ele cresceu em extrema pobreza, chegou a morar num furgão com a família. Na escola, era visto como esquisito. Muitos disseram que ele jamais teria sucesso. Mas ele acreditou na visão que tinha de si mesmo. Escreveu um cheque simbólico de $10 milhões para si mesmo e colocou como data futura. Anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por um filme. Não porque era perfeito, mas porque escolheu não aceitar o que diziam sobre ele. Você não precisa de aplausos, não precisa de aprovação. Você precisa crer. Crer que há algo dentro de você que o mundo ainda não viu. E tudo bem, eles não precisam ver agora, porque quem precisa ver, já viu. E é Deus. O tempo da comparação acabou. O tempo de se esconder atrás das feridas acabou. Agora é tempo de resgatar a sua identidade. Tempo de se ver como Deus te vê. E se hoje você não sabe por onde começar, comece assim. Feche os olhos e diga: Pai, me mostra quem eu sou aos teus olhos. Só isso. Ele vai te mostrar. Porque quem busca identidade no Pai nunca mais vive como órfão. Você não é o erro. Você é plano. Você é promessa. Você é alguém por quem o céu inteiro se moveu. E enquanto os outros olham para o que falta em você, Deus olha para o que Ele mesmo colocou aí dentro. Porque Ele não erra na criação. E Ele não errou com você. Tem dias em que a dor aperta tanto que a gente se pergunta: por que Deus? Por que comigo? E às vezes essa pergunta não vem com raiva. Ela vem com cansaço, um cansaço que não é só físico, mas da alma. Um cansaço de quem já tentou de tudo, de quem orou, chorou, esperou. E ainda assim não viu mudança. E então, no silêncio, nasce o pensamento: talvez seja melhor desistir. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo dentro de você. A dor que você sente hoje pode ser exatamente o que vai salvar alguém amanhã. Você já pensou nisso? Que talvez aquilo que hoje parece injusto, pesado demais, sem sentido, é justamente o que vai fazer de você uma resposta viva para a dor de outra pessoa? O que hoje te faz chorar pode ser a ponte que vai levar alguém até Deus. Isso não é discurso bonito. É a lógica de um céu que transforma o sofrimento em testemunho. Olha para a história de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, humilhado, preso injustamente. Ele perdeu tudo: casa, família, liberdade, honra, tudo. E ainda assim, manteve sua fé. E quando tudo parecia perdido, Deus o exaltou. Colocou-o como governador do Egito. E mais do que isso, usou a dor dele para salvar uma nação inteira da fome. E sabe o que José disse no final de tudo, quando reencontrou os irmãos que o traíram? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para preservar a vida de muitos. Você consegue enxergar isso? A dor que você sente agora não é só sobre você. Ela tem um propósito maior. Ela tem o poder de transformar outras vidas, mas para isso você precisa continuar. Você precisa atravessar. Porque só atravessa quem não desiste. Quantas pessoas você conhece que desistem antes de ver o propósito da dor? Quantas abandonam tudo no meio do processo? E depois, passam a vida inteira se perguntando como teria sido se tivessem resistido mais um pouco? Talvez você esteja a um passo de viver aquilo que Deus escreveu para você. E está prestes a voltar atrás por causa de uma fase difícil. Mas pensa comigo. E se Jesus tivesse desistido no Getsêmani? E se naquele momento em que ele suava sangue, ele tivesse parado? E se ele tivesse dito: não aguento? Você já parou para imaginar o que teria acontecido com a humanidade inteira se Jesus tivesse cedido à dor? Mas ele não cedeu. Ele suportou. E por isso hoje você tem acesso à salvação.
Tem gente que vai ser alcançada por Deus através da sua história. Tem pessoas que só vão acreditar que existe um recomeço porque olharam para você e viram que era possível. Mas para isso acontecer, você precisa passar pela dor, não ignorá-la, não fingir que não sente, mas atravessá-la com Deus. E aqui vai uma verdade difícil de ouvir. Você já ouviu falar de J.K. Rowling? Antes de escrever Harry Potter, ela era uma mãe solteira, desempregada, vivendo de auxílio do governo, com depressão profunda, rejeitada por várias editoras, mas libertadora. Não é todo milagre que acontece com estalo. Alguns milagres acontecem no processo, e é nesse processo que Deus transforma a dor em cura, o caos em mensagem, a lágrima em ferramenta. E mesmo assim, ela continuou escrevendo, continuou acreditando. Ela usou a dor como combustível. E hoje, milhões foram inspirados pela sua história, pela força que ela demonstrou quando tudo dizia que era o fim. Quantas vezes você se pegou escondendo a dor, fingindo que está tudo bem, porque acha que ninguém entenderia o que você sente? Mas deixa eu te dizer, Deus entende. E mais que isso, Ele quer usar essa dor. Ele quer transformar o que hoje parece escuridão em farol, porque quem passa pelo vale e sobrevive se torna guia para outros que ainda estão perdidos no meio da tempestade. Deus já te ouviu e Ele não vai te deixar aí. Mas Ele também não quer só te tirar de lá, Ele quer te usar essa história, essa dor, essa superação para alcançar outros. Porque quando você se levanta, não se levanta só por você. Você se levanta por todos que vão vir depois de você. Faça um exercício. Pense em alguém que você admira profundamente. Agora pergunte a si mesmo: essa pessoa chegou onde chegou sem dor? Sem queda? O que te inspira nela é justamente o que ela sobreviveu. E assim será com você. Você já venceu muitas outras batalhas. Já superou dores que achou que seriam seu fim. Já se reergueu quando ninguém acreditava. E ainda assim a dúvida bate de novo. A vontade de desistir volta, mas dessa vez faça diferente. Em vez de perguntar por que comigo, pergunte para quê? Para que essa dor? Para quem essa história vai servir? Quem vai ser curado, liberto, restaurado ao ouvir o que você viveu? Talvez você ainda não veja sentido porque está no meio do processo. Mas quando chegar o fim, vai entender. Vai olhar para trás com lágrimas nos olhos e dizer: valia a pena, tudo valeu. Então respira, aguenta mais um pouco. Caminha mesmo que com os joelhos sangrando, porque Deus não está desperdiçando a tua dor. Ele está escrevendo com ela um testemunho que vai impactar gerações. E quando alguém chegar até você e disser: eu ia desistir, mas ouvi tua história e decidi continuar. Nesse momento, você vai entender que cada lágrima, cada queda, cada noite sem dormir, teve um propósito maior. E foi por isso que você não desistiu. Você já venceu antes, já enfrentou noites sem dormir, dias em que o mundo parecia desabar, momentos em que a única certeza era a dor. E ainda assim, você está aqui, respirando, vivo. Isso por si só já é uma prova de que você é mais forte do que imagina. Mas quando a dor volta, quando as coisas não saem como esperado, a gente esquece. Esquece de tudo que já atravessou, de tudo que suportou, de todas as vezes em que pensou em desistir e mesmo assim continuou. E é nesse esquecimento que o inimigo entra, tentando fazer você acreditar que dessa vez não vai dar. Que agora é diferente, que agora você não tem mais forças. Mas eu preciso te lembrar, o Deus que te sustentou nas outras tempestades ainda é o mesmo. Ele não mudou. E se Ele já te levantou uma vez, Ele vai fazer de novo. Talvez você esteja enfrentando um problema no casamento. Talvez esteja lutando contra uma depressão silenciosa. Talvez esteja vivendo uma crise financeira que tira o seu sono. Talvez esteja lidando com a perda de alguém que amava profundamente.
Talvez a sua dor não tenha nome, mas te acompanha como uma sombra, e tudo dentro de você grita: eu não aguento mais. Mas olha para trás. Lembra quando você disse isso antes? Lembra quando achou que não ia sobreviver? E sobreviveu. Isso não é coincidência, é graça, é propósito. É Deus mostrando que enquanto Ele estiver com você, o fim nunca será realmente o fim. É só um novo começo disfarçado de desespero. Porque Ele é especialista em reconstruir vidas no exato lugar onde elas foram quebradas. Na Bíblia, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não foi uma, nem 2. Foram 3. E não foi qualquer pessoa. Foi aquele que jurou lealdade até o fim. Foi o amigo próximo, o discípulo íntimo. E quando Jesus precisou dele, ele negou. E mesmo assim, foi Pedro que Jesus escolheu para liderar a igreja. Foi Pedro quem pregou no Pentecostes. Foi Pedro quem se tornou uma das vozes mais influentes do Evangelho. Porque Deus não olha para quem você foi no seu pior dia. Ele olha para quem você pode se tornar quando decide levantar, mesmo depois de ter caído. Você se cobra demais, não se cobra. Se julga por sentir o que sente, por não ser forte o tempo todo, por pensar em desistir. Mas Deus não espera que você seja inabalável. Ele só espera que você confie, que mesmo com medo você continue, que mesmo com lágrimas você se arraste se for preciso. Porque no reino de Deus, continuar não é sinal de força física, é sinal de fé. Quer ver isso em ação? Pensa na história de Michael Jordan, um dos maiores atletas da história, mas antes de se tornar uma lenda, ele foi cortado do time de basquete da escola. Disseram que ele não era bom o suficiente, ele podia ter desistido ali, mas escolheu continuar. Treinou mais, se dedicou mais, acreditou mais, e por causa dessa decisão, ele se tornou o que se tornou. Não porque não falhou, mas porque não parou. Você já pensou em quantas vezes Deus te livrou sem você nem perceber? Aquele acidente que quase aconteceu. Aquela decisão errada que por algum motivo você não tomou. Aquela porta que se fechou e na hora te machucou, mas depois você viu que era livramento. Se Deus já cuidou dos detalhes invisíveis, por que você acha que Ele não cuidaria dessa dor visível agora? Faça um exercício simples. Escreva numa folha 5 momentos da sua vida em que você achou que não ia suportar. E ao lado, escreva como você superou, o que aprendeu, o que Deus te mostrou depois. Guarde essa folha e toda vez que a dúvida voltar, leia em voz alta. Isso vai te lembrar que você já venceu antes e vai vencer de novo. E se hoje a única coisa que você conseguir for respirar, então respire. Se tudo que você puder fazer for orar com um sussurro, então sussurre. Deus não mede a força da sua fé pela eloquência da sua oração, mas pela sinceridade do seu coração. Ele entende quando você não tem mais palavras. Ele recolhe suas lágrimas como orações silenciosas. Ele conhece a linguagem do seu choro. Você tem todo o direito de sentir medo, mas não tem o direito de desistir do propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Tem pessoas que vão ser impactadas pela sua história de superação. E elas estão esperando pelo seu "eu consegui". Hoje pode parecer o fim, mas é só mais uma página. E o autor da sua história ainda está escrevendo. Então não feche o livro, não largue a caneta, não interrompa um enredo que ainda tem capítulos lindos pela frente. Porque o que Deus preparou ainda não acabou. E se ainda não chegou à vitória, é porque Ele ainda está trabalhando em algo maior do que você consegue imaginar agora. Você já venceu antes e vai vencer mais uma vez. Porque quem tem Deus no barco pode até enfrentar tempestades, mas nunca vai afundar. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você chegou até aqui porque é forte o suficiente para continuar. Mesmo quando tudo diz o contrário. Mesmo quando você mesmo acha que não consegue, porque no fundo, bem no fundo, existe uma fé pequena, mas viva, e é nela que Deus vai agir. Você ainda está aqui,
ainda respirando, ainda ouvindo essa mensagem. Isso não é coincidência, é propósito. Deus te trouxe até aqui para te lembrar de uma verdade simples, mas poderosa. Você não está sozinho, você nunca esteve. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas lágrimas mais silenciosas, mesmo nos gritos abafados no travesseiro, Ele estava lá e Ele ainda está, esperando o seu sim, esperando você acreditar mais uma vez, esperando que você se levante, ainda que cambaleando, porque para Deus um passo trêmulo de fé vale mais do que 1000 passos em direção ao nada. Não desista agora, porque o que te espera do outro lado dessa dor é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum imaginou. Você foi feito para resistir. Você foi feito para vencer. Você foi feito para deixar uma marca nesse mundo. E se hoje você só conseguir fazer uma coisa, que seja continuar, só por hoje, só mais um passo, só mais uma oração, só mais uma lágrima entregue a Deus, porque o céu inteiro está torcendo por você, e eu também.